Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e nessa videoaula eu vou resolver 4 integrais usando a técnica da substituição. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu estou fazendo para essa playlist de integral por substituição e eu vou refazer vários vídeos, beleza? Vamos começar resolvendo essas 4 aí. Então eu peço a você, deixa um joinha aí para ajudar o canal e vamos lá! Pessoal, começando então a resolver exercício de integral por substituição, eu tenho duas integrais aqui que eu vou resolver primeiro. Ó. A primeira é para calcular a integral da função cosseno de 3x, dx. A segunda é para calcular a integral da função x vezes 4 mais x ao quadrado ainda elevado a 10. Beleza? Então eu tenho que calcular essas duas integrais usando a regra da substituição. Dá uma olhada aqui, ó, nessa primeira integral, que você tem assim, tipo, a função cosseno de um ângulo alfa. O ângulo está dentro da função. Nesse caso aqui, ó, o ângulo é 3x. O arco é 3x. Então, sei lá, cosseno do arco. Essa função que está lá dentro da outra é que você chama ela de u. Então, você tem que 3x é igual a u. Perfeito? Se 3x é igual a u, então isso aí implica, agora eu vou derivar dos dois lados, ó. A derivada de 3x é 3 dx, correto? E a derivada de u, apenas du. Como eu tenho aqui o dx e eu vou fazer a substituição de variável, não vai mais aparecer dx, vai aparecer o du. Então eu vou isolar o dx para poder substituir de novo, depois. Vou passar esse 3 para o outro lado. Com isso eu tenho que dx, deixa eu fazer uma implicação aqui, ó. Dx é igual a du sobre 3. Beleza? Agora eu volto aqui na minha integral, começo a fazer a substituição. A integral de cosseno, no lugar de 3x, ó, u, cosseno u. No lugar de dx, cadê? Tá aqui, ó. Dx é igual a du sobre 3. Então isso aqui vai ficar du sobre 3. Tranquilo, né? Agora eu vou pegar esse du sobre 3 aqui e vou entender que esse 3 embaixo é uma constante, que é 1/3, e vou tirar da integral. Isso aí vai ficar 1/3 da integral de cosseno u du. Para finalizar essa integral, então, eu tenho que 1/3 é a constante, permanece, e a integral de cosseno u nada mais é do que seno de u, mais uma constante c. Beleza, pessoal? Só que agora eu vou então voltar à variável, porque eu não comecei trabalhando com u, não vou terminar com u, vou trocar pelo x. Isso aí vai ficar igual, então, vou fazer uma implicação aí, ó. E o final vai ser assim, 1/3 da minha função seno, no lugar do u, eu volto aqui, ó, u é igual a 3x. Seno de 3x mais c. E aí eu finalizei essa integral. Lembrando então, sempre tentar pegar para ser o u a função que está lá dentro. E depois eu vou mostrar outros detalhes que vão acontecendo, que daí você vai saber certinho quem você pega como u. Veja que agora aqui eu tenho integral de x vezes 4 mais x quadrado elevado a 10. Se você pensar nessa função aqui, ó, nessa função, você tem duas situações. O 4 mais x ao quadrado, ele está dentro de uma função expoente, de uma função potência, que é elevado a 10. Então, ele está lá dentro. Então, eu vou chamar ele de u. Então, eu vou vir aqui e falar assim, ó, 4 mais x ao quadrado é igual a u. E vou derivar isso, tá? Então, a derivada de 4 é 0, a derivada de x ao quadrado é 2x. Vou fazer aqui para frente, ó. Então, eu tenho a derivada, vai dar 2x, e aí eu simbolizo dx. Como eu derivei de um lado, eu tenho que derivar do outro, então aqui aparece igual a du. O que eu preciso fazer agora, novamente? Eu tenho que isolar o dx para eu poder trabalhar só com a variável u. Isso vai dizer então que dx é igual, passo 2x dividindo, du dividido por 2x.
Pessoal, só que mais do que isso, não é só pegar a função que está lá dentro. Na maioria dos casos, você observa o seguinte, que a função que está dentro, que você vai chamar de u, quando você derivar ela, ó, a derivada de 2x, de x ao quadrado, é 2x. Essa derivada vai aparecer do lado de fora. Aqui só tem o x e a derivada é 2x. A constante não tem problema, desde que apareça a variável. Aqui tem a variável x e aqui apareceu a variável x também. Quer ver agora por que isso? Vamos fazer a substituição. Então aqui eu tenho a integral de x, abre parênteses. No lugar de 4 mais x quadrado, então eu coloco u elevado a 10. No lugar do dx, nós vimos que dx é du sobre 2x. Então isso aí vai ficar du sobre 2x. Veja, pessoal, como foi importante a hora de você escolher o u, a derivada da função que você chamou de u aparecer do lado de fora. Porque agora você pode cancelar esse x com esse aqui, ó. E esse 2 é uma constante, sai da integral. Então isso aí vai ficar 1 sobre 2 integral de u à décima. Du. Tranquilo? Agora é só fazer a integral. Então vai ser 1 sobre 2, 1 sobre 2. A integral de u a 10, u elevado a 10 vai ser u elevado a 11 sobre 11, mais uma constante c. Beleza, né? Vou melhorar isso aí então. Isso aí é igual a u elevado a 11 dividido por 22 mais a constante c. E para finalizar, eu vou voltar à variável antiga que é x. No lugar do u, eu vou colocar 4 mais x quadrado. Então eu vou ter 4 mais x ao quadrado elevado a 11. Tudo isso dividido por 22 mais a minha constante c. Beleza, pessoal? Então vamos continuar resolvendo exercícios de integral por substituição para você ficar bem treinado. Vamos lá. Pessoal, nessa próxima eu tenho que calcular a integral de x ao quadrado vezes raiz quadrada de x ao cubo mais 1. Acho que fica claro para nós aqui que a função que nós temos que tirar lá de dentro e chamar de u é a função x ao cubo mais 1. E por que ela? Primeiro porque ela está dentro da função raiz, então ela já está lá dentro, você vai tirar. Segundo porque se você derivar ela, aparece o que está lá fora, que é o x ao quadrado. Então veja, a derivada de u é du, a derivada de x ao cubo é 3x quadrado, a derivada de 1 é 0, então aqui dx. Beleza? Como eu quero isolar o dx, eu vou passar o 3x quadrado dividindo. Com isso eu vou ter que dx nada mais é do que o du dividido por 3x ao quadrado. Agora eu volto lá para a integral. Então eu vou ter que a integral de x ao quadrado, raiz quadrada, no lugar de x ao cubo mais 1 eu vou colocar u. E no lugar do dx, eu vou colocar du sobre 3x quadrado. Du sobre 3x quadrado. Como eu escolhi a função correta para chamar de x, apareceu algo que eu posso cancelar. Na derivada, apareceu a função que estava lá fora. E com isso vai sobrar apenas, então, ó, eu vou tirar o 3 aqui para fora. Vai ficar 1/3 da integral. Aí aqui, ó, na raiz de u, eu já vou mudar. Vou escrever isso aí. U elevado a 1 sobre 2 du. Beleza? Fazendo essa integral, então, eu tenho 1/3 de u elevado a 1 sobre 2 mais 1, dividido por 1 sobre 2 mais 1, mais uma constante c. Beleza? Vou fazer aqui no cantinho, ó, um rascunho. Então vai ser assim, ó, eu tenho 1 sobre 2 mais 1. Isso aí é equivalente a 1 sobre 2 mais 2 sobre 2, né? Troquei o 1 por uma fração equivalente com o mesmo denominador. Isso aí vai dar 3 sobre
2. Deixa isso aqui destacado, porque isso aqui é só o seu rascunho, né? Que você fez para se ajudar. Agora volta aqui, então você vai ter 1/3 de U elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2, mais a constante C. Observando aqui, ó, você tem a divisão de duas frações. Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso vai te dar 1/3. Aí aqui vezes, então esse 2 vai para cima, vai dar 2U elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 mais C. E agora, para finalizar, pessoal, eu vou voltar à variável. Então, eu sei que o U eu chamei de x, o x ao cubo mais 1 é U. Então, aqui vai ficar 1 vezes 2, 2. 3 vezes 3, 9. Então, 2 nonos de, abre parênteses, x ao cubo mais 1 elevado a 3 sobre 2 mais a constante C. E aí, essa aqui é a integral que eu tinha que calcular. Às vezes, ela pode aparecer um pouquinho diferente, dependendo do professor, se tiver um gabarito, alguma coisa, ela pode pegar essa potência aqui, ó, o expoente, e escrever em forma de raiz. Aí, isso aí ficaria 2 nonos da raiz quadrada, né? Porque tem um 2 aqui. Deixa eu fazer isso aí. De x ao cubo mais 1, ainda elevado ao expoente 3, mais a constante C. Beleza, pessoal? Com isso, nós finalizamos, então, mais uma integral por substituição. Vamos para a próxima. Pessoal, nesse caso agora, eu tenho que calcular a integral da função seno da raiz de x dividido pela raiz de x. Observe que eu tenho a função seno e dentro da função seno eu tenho outra função, que é a raiz de x. Então, essa função que está lá dentro que eu vou pegar ela para trabalhar como u. Então, eu vou falar assim, ó, u é igual à função raiz de x. Eu vou escrever a função raiz de x de uma forma diferente. Então, eu tenho que u é igual a x elevado a 1 sobre 2. Agora, eu vou derivar. Então, eu tenho aqui que a derivada de u é igual, desce, né? Então, desce o expoente, 1 sobre 2, x elevado a 1 sobre 2 menos 1. Beleza? Vou vir no rascunho, 1 sobre 2 menos 1 é igual a 1 sobre 2 menos fração equivalente, 2 sobre 2. Isso aí vai dar menos 1 sobre 2. Deixa eu destacar que isso aqui é apenas o meu rascunho, né? Deixar separado aqui. Beleza. Vou voltar aqui, eu só esqueci de colocar aqui o dx. Vou voltar aqui, então eu tenho que du é igual a 1 sobre 2, aí aqui vai ficar x elevado a menos meio dx. Tranquilo, pessoal? Agora é o seguinte, ó, eu vou manipular aqui, ó, x elevado a menos meio, eu vou passar para o denominador já em forma de raiz. Então eu tenho que du é igual a dx dividido por 2, e isso aqui vai em forma de raiz para o denominador, raiz de x. Como eu quero isolar o dx para depois substituir o dx aqui, então eu vou passar multiplicando cruzado. Com isso eu tenho que dx é igual a 2 raiz de x du. Perfeito? Terminei essa primeira parte, agora eu vou voltar lá para a integral. Então, eu tenho que a integral de seno de, no lugar da raiz de x, eu coloco u, seno u, tudo isso aí dividido pela própria raiz de x, e no lugar de dx, ó, dx é 2 raiz de x. Então, 2 raiz de x du. Veja que como eu escolhi o u corretamente, apareceu ali, ó. Raiz de x vai embora com raiz de x. Esse u é uma constante, passa para dentro, para fora. Então eu tenho 2 integral de seno de u du. Qual é a integral da função seno? Bem, se você derivar cosseno, dá menos seno. Então a integral é menos cosseno. Então você vai ter 2
menos cosseno U mais a sua constante. Melhorando isso e já voltando na variável antiga, então eu tenho menos 2 cosseno da raiz de x mais c. Beleza, pessoal? E com isso nós finalizamos mais uma integral por substituição. Essa aula eu encerro por aqui, mas eu vou gravar mais aulas sobre isso. Tranquilo? Aí eu peço a você, se esses vídeos estiverem te ajudando, deixa um joinha aí, deixa um comentário, compartilha com os amigos. Ajuda o meu canal a crescer aí. Muito obrigado, bons estudos e até mais. Fui!